E eu queria agora convidar uma pessoa especial que está aqui. Ela é uma profissional, uma especialista, uma psicóloga e também é uma das nossas regionais, a Lidiane. Bem-vinda, Lid. Tudo bem? Tudo bem, pastor. Bom dia, pessoal. Pastor, tem que mandar um abraço especial. Vai lá, vai Tem que lá. mandar um abraço para o meu distrito antigo, o pessoal lá de Marialva que está assistindo, e para o meu distrito novo ali de Sarandi, que estou chegando, eles me cobraram, falaram, Lidiane, manda um oi lá pra gente. Então, estou aqui. Bacana, legal. Lid, a gente vai conversar um pouquinho aqui sobre uma parte que eu acho que é uma das mais importantes na arte de liderar. Eu quero até te convidar a voltar para a gente destrinchar outros subassuntos aqui sobre essa parte de psicologia. Eu creio muito, não só porque minha esposa também estuda psicologia, mas eu creio muito que é importante a gente estudar sobre a mente humana e sobre os relacionamentos. Muitos e muitos problemas de clubes desbravadores e até o fracasso na liderança vêm da incapacidade que os líderes têm de se relacionar, tanto com a moçada, tanto entre eles como líderes. Vamos conversar um pouquinho aqui, eu quero já fazer uma pergunta para você, de cara, na verdade é uma pergunta dupla, são duas perguntas, para a gente caracterizar aqui as características psicológicas, mentais, dos grupos que nós atendemos, 10 a 12 anos e 13 a 15 anos. Pastor, essa introdução que o senhor deu é muito importante porque o diretor de clube, principalmente as pessoas que estão mais próximas dele, ele tem que ter um pouco dessas características psicológicas. Ele é um professor, ele é um psicólogo, né? Então ele tem que entender um pouquinho disso até para ele receber essas angústias dos conselheiros e dos demais desbravadores que estão ali com o grupo dele. Então é importante ter uma pequena noção. Quando a gente fala de faixa etária, pastor, eu achei incrível essa divisão do estudo, que é uma divisão que nós temos no desenvolvimento de qualquer criança mesmo. Só para lembrar, para quem não sabe, o estudo que vai chegar para vocês aqui em toda a União Sul-Brasileira, nós dividimos ele em um estudo para moçada de 10 a 12 anos e o outro de 13 a 15 anos, porque a linguagem é completamente outra, não é, Lid? Sim, com certeza. Pastor, o desbravador de 10 a 13 anos, ele vai estar numa idade ali que ele vai estar ainda meio que na dúvida entre a infância, aquelas características bem infantis mesmo, e já está entrando na adolescência. Ele é molecão ainda. Sim. O menino ainda brinca de carrinho, de Hot Wheels. Mas, pastor, isso é muito bom. O diretor e o conselheiro têm que usar essas características. Traga esse desbravador, pastor, ele vai ser muito afetivo. Ele vai querer chamar a atenção do maior ali ao lado dele de todas as formas. Ele vai ser aquele desbravador que vai gostar de pregar, ele vai gostar de falar em público, ele vai ter uma facilidade pela idade em memorizar coisas. Então utilize isso, né? Vamos usufruir dessa disposição dele. É o grande dele. momento para você fazer aqueles concursos, né? Concurso de memorização, de versos bíblicos e assim por diante. Exatamente. Pastor, alguns cuidados. Diretor, tenha cuidado nessa idade. A gente tem que colocar uma atenção diferente no desbravador que tem entre 10 a 13 anos, porque eles são muito curiosos. Eles querem ver até o limite que eles podem ir. Até mesmo com as atividades práticas. E isso pode gerar alguns acidentes. São inocentes, né? Não tem noção muito do perigo. Aliás, eu diria o seguinte, essa fase você tem que logo de cara ensinar os princípios de segurança, por exemplo, de faca, machado, lâminas e fogueiras, esses princípios básicos, porque ele não tem muita noção do perigo, não é? Exatamente. E por isso que a atenção dos cuidados com a própria vida dele tem que ser maior do que os ali de 13 a 15 anos. Mais dependente, né? Exatamente. Os de 13 a 15 anos, pastor, eu falo que eles nos dão atualmente mais trabalho que os pequenininhos. Deixa eu te perguntar uma coisa de 10 a 12 aqui. Que tipo de conselheiro, se você fosse a diretora, que perfil de conselheiro você escolheria para atender uma unidade que tivesse juvenis de 10 a 12 anos? Um conselheiro mais, assim, pastor, amoroso. Seria porque o de 10 a 12 anos, ele é muito carente afetivamente. Ele tem que ter, tudo que ele faz, ele tem que ter um reconhecimento. Não que os outros não tenham que ter, mas ele tem essa necessidade maior. Então, se no clube, diretor, você tem um conselheiro que é mais carinhoso, mais ali calminho e tal, coloca para cuidar desses desbravadores, tanto do homem, tanto da mulher. Certo. Ele vai envolver melhor essa criança, vai dar ali talvez um carisma maior para ele. Ok. 13 a 15 anos. 13 a 15 anos, o problema, pastor, como eu falei, não é tanto as aventuras assim de brincar, correr. As aventuras são outras. Certo, vamos lá. Eles já não querem aparecer tanto em público, eles já não querem falar, se expor tanto. Pastor, é uma
fase de instabilidade. Instabilidade até com o corpo. Os magrinhos, igual eu assim que tem essa estrutura, né, pastor? Eles só têm perna e braço, né, tadinhos. E os mais cheinhos, as meninas principalmente, só têm bochecha. Então elas se acham feias, elas se acham desajeitadas. É aquela fase... Eu escuto muitas conselheiras chegando em mim e falando, Lidiane, a menina surtou, ela não queria nada, ela teve um pico assim de nervosismo, ela só chorava. E acontece muito. Existem uma série de mudanças, né? Eu lembro que eu cheguei nessa idade, o nariz cresceu. Eu pensei que ia resolver, mas até hoje nunca mais teve solução, né? É, pastor, os meninos, quando a gente vê as fotos dos 13 a 15 anos, só tem nariz e orelha. Vamos reparar, né? Aquele destaque, assim. Então, é normal. Deixa eles mais encabulados, então por isso eles são mais tímidos e mais reservados. Exatamente. Porque eles estão ainda numa dúvida ali, pastor, sabe? Eles estão na dúvida no que eles querem ser. É hora de estudo, não estão ainda assim fazendo faculdade, mas estão se preparando para os vestibulares. Então, é uma coisa que a sociedade impõe na vida deles e eles estão em muito conflito com eles mesmos. Os pais não sabem se eles são crianças ainda ou se eles já são adultos que têm que pôr responsabilidades. No clube, uma dica: tem que pôr responsabilidade? Tem que pôr, mas com cuidado. Tá? Eles ainda não são capazes de assumir, principalmente os de 15 anos, de assumir grandes responsabilidades. Eles têm tamanho, mas ainda não têm maturidade. Só que se nós deixarmos sem responsabilidade nenhuma de 15 anos, pastor, ele vai ser um conselheiro despreparado, porque daí virou 16 anos, pronto, tem que ser a pessoa mais responsável do clube, né? Então a gente tem que ir depositando pequenas responsabilidades, mas sem exigir muito. Se você fosse a diretora, que perfil de conselheiro você ia escolher para colocar para atender a unidade de 13 a 15 anos? Pastor, eu colocaria um conselheiro mais agitado. Sabe, aquele conselheiro mais dinâmico, digamos assim, para trabalhar. E, como eu falei, eles também têm angústias, têm que ser ouvidos, a gente vai falar daqui a pouco sobre isso? Tem. Mas, ao mesmo tempo, as atividades com eles têm que ter mais propósito, têm que ser mais motivadoras. Então, se a gente coloca um conselheiro muito calminho, muito ali, ele não vai gostar. Então, tem que ser um conselheiro mais ali ativo, digamos assim. Eu acho também que enquanto o grupo de 10 a 12 é mais dependente, mais fixado na figura do herói, do líder, talvez até do conselheiro, esse grupo ele é mais fixado nos próprios amigos, correto? Exatamente, mais fechado professor. no grupo, aquele grupinho de amigos ali. Aquele que é a panelinha, centro, né? Isso, eles são mais ali, pastor, eles mesmos, né, com eles, digamos, mais fechadinho. Agora, o de 13 a 15 anos, eles querem atividades mais explosivas, explosivas, sim, eu vou dizer, mais animadas mesmo, que tenham propósitos. Não adianta fazer atividade para 13 e 15 anos, pastor, que não tem assim, todas as atividades têm que ter propósito, mas a deles tem que ter uma competição diferente. Desafio. Tem que instigar uma coisa de dentro mesmo para eles fazerem. Se você fizer por de 13 a 15 anos, não... Você vai desanimar esse grupo. Legal. Muito bom. Vamos conversar um pouquinho agora. Como é que eu posso melhorar o relacionamento e obter mais apoio dos pais dos desbravadores? Porque clubes desbravadores é também eu me relacionar com pais. E às vezes nós temos alguns diretores que dizem assim, mas os pais lá não apoiam, eu tenho que fazer tudo sozinho, os caras não me ajudam em nada, eles não dão dinheiro, não apoiam. Que apoio, lembrando aqui, né, apoio é dinheiro, meu amigo, esse negócio de ficar apoiando assim escorado, apoio é dinheiro. Os pais não me apoiam, a gente marca reunião, os pais não vêm. Como é que eu posso melhorar o relacionamento da diretoria com os pais? Pastor, a primeira coisa é conhecer os pais. Tem muito conselheiro e diretor que não sabe nem quem é o pai do desbravador dele. Vai ter que ir atrás deles, né? Vai ter que ir atrás, vai ter que ter contato. E, pastor, o senhor, eu não sou mãe ainda, mas o senhor já tem seus filhos. Eu tenho certeza que você não quer um garoto que só tem tamanho cuidando dos seus filhos. Você quer alguém que tenha responsabilidade, que transmita essa responsabilidade, que seja ali, que traga algo mais maduro para eles. Como que a gente pode trazer essa impressão? A diretoria tem que estar em conjunto, pastor, nesse momento de paz ali, com o conselheiro. O conselheiro vai fazer a visitação, vai estar em contato direto, mas em alguns momentos, quando você vê ainda que o seu conselheiro é muito novo e tal, o vice-diretor tem que se apresentar, tem que conversar um pouquinho com esse pai, só para trazer uma segurança maior. Pastor, o conselheiro, quando vai conversar com o pai, ele tem que saber o que é o Clube Desbravadores. Porque tem muito conselheiro que chega e fala assim, não, o Clube Desbravadores só acampa. A gente vai para o meio do mato e acampa. Eu não vou deixar meu filho... O pai fica inseguro. Sim. Agora, sobre essa questão de visita aos pais, eu queria dar uma sugestão aqui, ó.
vai fazer uma visita para os pais, a visita é rápida, ela tem um assunto bem definido, objetivo. Olha, eu vim aqui para agradecer o senhor pelo apoio que o senhor está dando em levar os seus filhos ao clube, e a gente quer mencionar que as atividades do clube esse ano vão ser essas e essas, com o propósito de proporcionar um crescimento assim, assim, assim no seu filho. Tem alguma coisa que o senhor quer sugerir para a gente trabalhar no clube com o seu filho, que a gente pode ajudar vocês? Aí você abriu um pouquinho para o pai. E principalmente, ó, vai lá bem arrumado, entendeu? Passa confiança, bem arrumado, cabelo arrumado, barba feita, os rapazes aí, bem vestido. Passar confiança e seriedade ao programa. Com certeza, pastor. Até nessa questão... Pode ir até de uniforme, viu? Sim. Né, traz uma seriedade maior Exatamente. para esse momento. Pastor, uma questão muito importante é envolver os pais. Traga o pai para o clube. Okay. Não na reunião, domingo a domingo, o pai Exato. não tem que Trazer estar ali. o pai para o clube, o que que é? Pastor, vai fazer uma reunião com os pais agora no começo do ano? Tem que ter uma reunião para você Isso. apresentar o projeto do clube. Faça um café da manhã, tenha um Ok. momento de interação, mas não tão formal. Mas Não. lembrando que a moçada não quer ver os pais ali bisbilhotando as atividades do clube, né? Exatamente. Eles querem uma liberdade longe do pai. Pastor, tem que trazer o pai para participar do clube em momentos pontuais. Como eu Exato. falei, uma reunião com os pais, vai fazer uma investidura, convide os pais e valorize lá no meio do programa. Olha, gostaria de agradecer os pais que estão presentes. Ele vai se sentir valorizado por estar ali. Vai fazer uma feira de especialidade, convide os pais para ele ver o trabalho que está sendo desenvolvido dentro do clube. Então, é uma interação, pastor, ali junto, pai e clube, que não vai ser reunião a reunião, mas que se faz necessário. Ela é pontual. Exatamente. Okay. Vamos para o próximo item aqui. Relacionamento dentro da equipe de líderes agora. Como é que eu posso evitar mágoas, brigas, desentendimentos? Qual a melhor maneira de líderes que pensam diferente encontrarem bom relacionamento dentro da mesma equipe? Pastor, aqui a gente vê as diferenças como problema, e não é um problema. As diferenças, elas podem ser soluções. Ou oportunidades. Exatamente, desde que elas sejam bem trabalhadas. Um diretor, primeiramente, o diretor tem que ter o conhecimento dos seus conselheiros. Com quem que ele está lidando? O clube precisa do conselheiro mais quietinho, até pelas questões espirituais, até para acolher aqueles bravadores que nós já falamos no início da nossa conversa, e tem que ter aqueles conselheiros mais ativos, que vão fazer mais a parte prática. Isso é necessário. O importante é saber colocar cada um na sua função. Você, conselheiro, infelizmente, pastor, eu tenho as características, qualidades e defeitos que vêm lá do berço. E algumas coisas a gente muda para crescimento do grupo. Outras, pastor, só no céu, quando Deus transformar o caráter. Só na glorificação. Exatamente. E, infelizmente, eu tenho que respeitar. Eu tenho que respeitar o meu companheiro. Eu tenho que aceitar as qualidades e os defeitos dele. Senão o grupo não anda. Agora, dentro desse aceitar, desse me relacionar, entender, como é que eu posso ouvir as pessoas? Eu acho que isso é um dos assuntos principais aqui dos que eu estou te perguntando. Aqui é claro que eu não estou falando de ouvir no sentido de audição. As pessoas não conseguem ouvir as ideias, né? Entra dois ali para debater um assunto, na verdade você tem uma pessoa querendo impor as suas ideias sobre a outra, e é aí que você tem as dificuldades de relacionamento. Vamos lá, dá algumas dicas de como a gente ouvir e aprender ouvindo as pessoas. Pastor, a gente estuda 5 anos para ser um bom ouvinte. Então é um trabalho assim, árduo, não é fácil. A função do psicólogo primariamente é ouvir, né? Com certeza. Então, ouvir, pastor, envolve empatia. É uma palavrinha pequena, mas ela é mágica. O parar para ouvir, eu tenho que aceitar o outro que está falando. Ele vai trazer informações ali diversas e eu não posso colocar Posso colocar a minha opinião para ajudar, trazer um conselho. E se aceitar é aceitar que ele pensa diferente, não necessariamente quer dizer que você se obriga a concordar com ele. Exatamente, porque muitas vezes, pastor, a pessoa só precisa que alguém pare, como nós estamos aqui, escute e compreenda o que ela está falando, seja um ombro amigo. Um bom líder, pastor, ele escuta a pessoa. Porque quando a gente para ouvir o nosso liderado, é como se eu estivesse dando importância à pessoa dele,
Não só o que ele está falando, mas você transmite sem dizer uma palavra, olha, você é importante para mim. Eu tirei um tempo de toda a minha agenda para ouvir a sua angústia. Então, você é importante, você tem um valor dentro da minha vida. Então, diretor, pare, escute as angústias dos seus conselheiros, que é geralmente quem vai buscar. Você, conselheiro, pare e escute as suas angústias do seu desbravador. Hoje em dia, ninguém escuta mais ninguém, pastor. Ninguém para e tira um tempo. Por isso que nós, psicólogos, somos pagos muitas vezes para isso. Porque ninguém escuta o outro, não existe mais esse contato. Então, vamos parar, vamos ouvir o que o outro tem para trazer para nós. De quanto em quanto tempo você faria uma reunião com a sua equipe para ter esse momento de ouvir? Pastor, é a junção das duas questões que o senhor falou, evitar brigas e ouvir. Eu acho que as reuniões com o grupo ali de conselheiros, elas têm que ser mínimo, uma reunião pequena, a cada domingo. Antes de começar o clube, eles têm que ter uma pequena reunião para eles traçarem o que vai ser feito naquele dia. Rápido, coisa de meia hora. Depois, que tal você juntar o seu grupo a cada uma vez por mês, vamos supor, para eles terem uma interação, a direção ali, conselheiros, diretoria, um momento mais de descontração mesmo, para aí sim, vamos conversar um pouquinho? Estou precisando falar um pouquinho com você. Por que vocês não vão ali num cantinho, não conversam um pouquinho? Pode ser, pastor, um momento de diversão mesmo. Faz um churrasco, Churrasco não pode recomendar muito, Era né, aquele pastor? de cebola? Esse aí era aquele de glúten, de glúten. Era aquele de cebola. Pastor, eu tô indicando churrasco, mas eu nem como carne, então... Então, a vegetariana aqui era um churrasco de glúten, de Vamos cebola. então comer um lanche, né? Vamos fazer algo de assim. proteína vegetal. Mas é bom, pastor, ter esses momentos. O conselheiro gosta, ele tem essa necessidade de sair com os amigos. Aliás, comida junta as pessoas e comida tem um poder mágico de transformar, né? A pessoa fica mais alegre com comida, né? Com certeza. E, pastor, é nesses momentos de mais descontração que vai ter uma união maior com o grupo. Por isso que eu pedi para vocês almoçarem juntos hoje, viu? É para vocês terem se organizado e almoçarem juntos e à tarde conversarem sobre o programa do clube de vocês para esse ano. Vamos lá. Exato. Pastor, duas palavrinhas-chave, então, para essa questão. O respeito e essa questão de aceitar o outro. Eu tenho que respeitar o meu grupo, as características dele, e eu tenho que aceitar, independente se ele é diferente ou igual a mim. Muito bom. Vamos aí para as considerações finais. Que dicas você daria para um clube que está ali com algum relacionamento quebrantado, já houve ali uma mágoa? Como resolver essas mágoas, esses problemas, essa desconfiança às vezes que tem entre um líder e outro? Pastor, tem que trazer essas mágoas. Essas mágoas têm que ser ditas, têm que ser resolvidas. Quando a gente tem uma ferida e ela não é ali trabalhada para melhorar aquilo, ela vai crescendo dentro de nós. Então, chegue no seu grupo. Não gostou de alguma coisa? Traga aquilo dentro da diretoria. Jamais transmita suas mágoas para o desbravador. O desbravador não tem que saber dos conflitos internos. Ele pode perceber, pastor, ali nas entrelinhas. Mas você, conselheiro, não tem que ficar falando, eu não gosto da postura do meu fulano, eu não gosto. E eles percebem, não é? Com certeza. Abala a confiança da moçada na liderança. Eles percebem quando a liderança está desunida e quando a liderança é coesa. Então, pastor, quando tiver esses encontros, tanto no pequeno ou nos encontros maiores ali vocês podem brigar. Ali pode haver algumas vezes. Eu vou falar aqui, a Lídia é regional, na equipe que eu coordeno, e a gente tem aqui um negócio que eu sempre falo, todas as reuniões que a gente faz de planejamento, a gente costuma abrir dizendo assim, gente, aqui dentro pode quebrar o pau aqui a gente pode desconstruir tudo que a gente deu de ideia, qualquer um pode desafiar a ideia do outro aqui dentro, mas depois a gente termina fazendo uma síntese disso tudo, depois a gente vota, e o que foi votado pela maioria a gente adota, e eu costumo dizer para eles já sabem que a política é essa, da porta para fora é uma só voz. Você tem que ser assim lá na sua equipe, na sua diretoria. Ali dentro, fechado na reunião, vocês podem discordar de tudo, mas depois tem que terminar com uma síntese, e da porta para fora, meu amigo, na frente dos bravadores, vocês são como um só homem. A Bíblia fala do exército de Israel, quando eles se uniam e buscavam o poder de Deus e estavam unidos, a Bíblia diz assim que eles eram como um só homem, tamanha a capacidade que eles tinham de estarem unidos. Fechou? Fechamos, pastor. Acredito Muito legal que é os isso. seus conselhos, olha, apreciei demais. E eu recomendo que você convide a Lídia aí para dar palestras para suas equipes aí nos seus clubes.
Ela faz um trabalho extraordinário, tanto como regional, como profissional que ela é. Muito obrigado, Lídia, que Deus abençoe. Eu que agradeço, pastor, a oportunidade. Qualquer coisa que os clubes precisarem, estamos à disposição. Meus amigos, nós estamos indo para o final aqui da nossa live, que inaugura a nossa temporada de treinamentos online, e eu quero mencionar para vocês ainda algumas coisas importantes. Daqui a pouquinho tem o sorteio, algumas dicas finais, e não se esqueça que este curso online não substitui o curso presencial. Esse curso aqui é muito importante para você ter o chão de base para construir toda a formação de liderança, mas nós vamos ter um curso mais à frente que é o ASIS ANP. Eu já falo dele, mas está chegando o Cidral aqui para falar um pouquinho sobre os nossos internautas, perguntas, recados, dúvidas, a galera como é que está aí nas redes sociais. Pastor, depois da aula aqui da Lidiane, né, da conversa, algumas perguntas surgiram, assim, algumas, né, eu vou falar agora sobre unidade, duas perguntas sobre as unidades, né. Mantenha a Lidiane por aí, porque talvez a gente precise responder alguma pergunta aqui. A gente vai precisar do reforço dela. A Andréa Santos perguntou se seria interessante separar as unidades por idade e, ainda nesse assunto, né, a Roseli Barros Adrilino perguntou, assim, ó, para o clube que está iniciando agora com poucas crianças, é viável formar apenas duas unidades, uma feminina e outra masculina, com idades misturadas? Se você tem um clube pequeno, está começando agora, um clube aí de 15 juvenis desbravadores, realmente aí você vai ter que separar apenas pelo gênero deles, uma unidade de meninos e uma unidade de meninas. Agora, se você tem um clube maior, o ideal realmente é que você faça isso, que você vá separando as unidades pelas idades, até para facilitar tanto o tratamento, como a gente mencionou aqui, a psicologia, o trabalhar com esses juvenis e adolescentes, quanto facilitar o ensino das classes. Então, na minha opinião, é muito melhor se você separa as unidades por idade. Eu não sei se a Lidiane tem alguma coisa para falar sobre isso. Quer comentar aí sobre essa questão? Pastor, essa questão, assim, eu concordo, né, que né, é muito importante você separar por idades para você ter uma linha de trabalho. Realmente. A unidade que tem a mesma idade, você vai fazer uma dinâmica de trabalhos adaptada a eles. Meu clube não tem como fazer isso, eu não tenho nem conselheiros para essa divisão. Ok, só que então você, conselheiro, vai ter que se dividir para trabalhar com todas as idades dentro de um O conselheiro vai ter que se superar, né? Exatamente. Ele vai ter que falar de acordo, para aquele que tem 15 anos, tratar ele de acordo e tratar o de 10 anos conforme a idade dele. Ele vai ter que ter uma carisma maior com o de 10 e, ao mesmo tempo, uma ação maior, ali um envolvimento Outra maior coisa é que no programa, que aí seria a parte lá da Lívia, né? Ele vai ter que ter uma habilidade de gerenciar os cartões para essas idades diferentes dentro da mesma unidade. Ok? Vamos lá. A Kelly Mari, ela não é uma pergunta, é um comentário, mas eu acho que merece uma atenção aqui, que ela diz o seguinte: por favor, reunião com pais, como é difícil reuni-los? É verdade, viu? Mas não desista, assim como eu disse para o Liderildo, né? Não desista, Kelly. Se esforce e o Senhor será contigo. A gente sabe que é assim mesmo, mas tem que ir atrás deles, tem que arrastar esse povo aí, nós precisamos de apoio deles. Pastor, é até a questão do café da manhã, né? Marque um café da manhã, porque a comida chama Essa é uma dica, o pessoal. né? Porque todo mundo gosta de comida, né? A comida é um momento de uma passagem para um estado mais alegre. O Jefferson Góes agora. O que fazer com as panelinhas? As panelinhas a gente usa na fogueira, viu? Tem vários tipos de fogueira, fogo estrela, fogo caçador. Mas é assim que eu faço, mas a Lidiane faz um pouco diferente, vamos ver. Pastor, infelizmente elas vão existir. Não adianta ela falar que a gente vai destruir no clube todas as panelinhas. Um sempre vai ser mais amigo do outro, não adianta. São as afinidades, não é? Exatamente. O que a gente pode é interagir as panelinhas. Tá? Pegue as panelinhas, façam uma união entre uma e outra. Agora falar, não, meu clube vai ser assim, todo mundo vai ser amigo, vai ter uma intimidade maior com todos. Infelizmente, meu querido... Eu acho que uma dica seria também você dar atividades diferentes e desafios diferentes para essas panelinhas. Porque uma coisa que eu aprendi com os anos é que se você não dá trabalho para o povo dá trabalho para você. Então você tem que superlotar eles de atividades que eles estão ali pedindo água e não tem tempo para ficar brigando ou perdendo tempo com conversa fiada aí, né? E pastor, nessa questão das panelinhas é o que o senhor colocou. Na panelinha que tem uma característica específica, coloca numa atividade que ele gosta mais. Se eu coloco uma pessoa que não tem uma característica
tão íntima com o outro colega para fazer, eu sou mais ativo, coloco com mais calmo para fazer um fogo do conselho, eles não vão dar certo. Então pega essas panelinhas e bota para trabalhar junto ali. Coloca. Legal. Vamos lá, Cidral, o que mais aí? Tem a ver com esse assunto, tá? O Daniel Pinheiro perguntou o seguinte: seria errado fazer competição entre as unidades para motivar algo como leitura da Bíblia, Ordem Unida, ou criaria uma certa desavença no clube? Não, eu incentivo a competição desde que ela seja bem pautada dentro dos nossos princípios, que não leve a um desmerecimento do outro, que não leve a depreciação da outra unidade, mas uma competição saudável, no sentido de inspirar um crescimento, de inspirar uma superação, é a base de muita coisa do que se faz no clube, especialmente aqui na América do Sul. Certo? Eu tenho dito que uma das fórmulas para desbravador é desafio e recompensa. A moçada tem que ter um desafio e eles têm que ganhar uma recompensa. Então, você vai fazer, meu amigo, esse cartão aqui. Então, a recompensa é que você vai ganhar essa insígnia aqui, certo? Então, desafio e recompensa. Você tem que lançar a ideia e ele tem que ver que ele vai ganhar alguma coisa com isso. E a competição é muito natural, não é, Lidiane? Nessa idade, acho que é muito natural entre eles esse fator competitivo. O que nós temos que gerenciar é a maneira como eles interagem um com o outro. Pastor, até nesse ponto, eu gostaria de chamar a atenção para a competição com um desbravador ali de 10 até 12 anos. Nós temos que ter um cuidado especial, porque ele se magoa muito fácil Ele nessa tem uma idade. capacidade menor de lidar com a frustração, Exatamente. Então, assim, se vocês forem fazer uma competição com essas crianças menores, eu recomendo que, independente se ele ganhe ou perca ali, ele tenha uma recompensa menor do que a quem ganhou totalmente, digamos assim. Mas ele tenha um retorno E disso. eu acho que você pode ponderar também tipos de competição. Por exemplo, a galera que tem entre 10 e 12 anos, eles têm muito mais vantagem do que os de 13 a 15 anos numa competição de leitura da Bíblia. Eles têm a capacidade de memória muito maior do que os de 13 a 15 anos. Por outro lado, se você largar eles numa competição física, a galera de 13 a 15 anos bota no bolso a meninada de 10 a 12. Então você tem que saber dosar isso. Você tem que saber igualar a competição no sentido de explorar o melhor deles sem valorizar as desvantagens entre eles. E, pastor, o de 10 a 12 anos, vamos por ali, ele quer ganhar a competição para o líder dele chegar nele e falar assim: olha que bom, parabéns, para ele ter uma valorização. Agora, o de 13 a 15 anos, ele quer ganhar uma competição para ele mesmo provar isso para si. Sim. Né? Eu acho que assim, a competição dentro do clube é sempre melhor você trabalhar entre as unidades, porque aí você descentraliza. Se for uma competição de indivíduo para indivíduo, aí é o fulano que perdeu, é o Beltrano que ganhou, mas quando é unidades, a coisa descentraliza. Eu tenho a impressão que é melhor. O que você acha? Exatamente, pastor. E até porque daí a criança vai ganhar já um rótulo. Você perdeu, você é mais fracote. E isso não pode haver dentro do clube. Muito bom. Ok? Estamos fechando aqui esse bloco, então. Muito obrigado mais uma vez a Lídia, obrigado ao Cidral e a vocês aí. A gente não tem como ler tudo, né, Cidral? É muita coisa, mas a gente está muito agradecido pela interação de vocês. Nós sentimos que vocês levaram a sério esta programação. Eu agradeço de muito coração.